Estimados irmãos e irmãs, legionários e legionárias, salve Maria! Continuando nossa reflexão no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões, ou amantes do mundo que, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, a injustiça, etc. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçarem muito em corrigi-los, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Dizem lá para consigo que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem se confessarem e que não serão condenados, porque afinal rezam o terço, porque jejuam ao sábado, pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário ou às suas congregações, porque trazem o hábito ou o fio com medalha da Santíssima Virgem. Se alguém lhes disser que a sua devoção não passa de ilusão do demônio e de perniciosa presunção, que os pode levar a perder, não querem acreditar. Dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos criou para a condenação, que afinal todos pecam, que não morrerão impenitentes, que um bom pecave pequei, a hora da morte será suficiente. Dizem que são devotos de Nossa Senhora, usam escapulário, rezam diariamente, sem falha e sem vaidade, 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias em sua honra. Às vezes, até rezam o terço e o ofício da Santíssima Virgem, e até jejuam. Para confirmar o que dizem e para mais cegos ainda ficarem, repetem algumas histórias que ouviram ou leram em algum livro, sem se importarem se são verdadeiras ou falsas, e contam como pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, foram ressuscitadas para se confessarem, porque durante a vida tinham recitado orações ou praticado algum ato de devoção à Santíssima Virgem, ou ainda, como a alma ficou miraculosamente no corpo até a confissão, ou obteve de Deus contrição e perdão dos seus pecados no momento da morte, pela misericórdia da Virgem, sendo salva por este modo. E estes falsos devotos esperam o mesmo para si mesmos. Nada é tão prejudicial no cristianismo como esta presunção diabólica, pois quem poderá afirmar com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando se ofende com o pecado, trespassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria se comprometesse a salvar por misericórdia esta espécie de pessoas, autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e ofender seu filho. Quem ousará sequer pensar uma coisa destas? Direi que um tal abuso da devoção à Santíssima Virgem, devoção que depois da devoção a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento é a mais santa e mais sólida de todas, constitui um horrível sacrilégio, o maior e o mais imperdoável depois do pecado da comunhão sacrílega. Direi que para se ser verdadeiro devoto de Nossa Senhora, não significa que se deva necessariamente ser tão santo que se evite todo o pecado, mesmo que isso fosse o ideal, mas exige-se pelo menos, e note-se bem no que vou afirmar. Primeiro, ter um propósito sincero de evitar, pelo menos, todo o pecado mortal que ofende tanto a mãe como o filho. Segundo, esforçar-se por evitar todo o pecado. Terceiro,
inscrever-se nas confrarias, rezar o terço, ou melhor ainda, o Santo Rosário e outras orações, jejuar aos sábados, etc. Todas essas boas obras são extraordinariamente úteis à conversão dos pecadores, mesmo os mais endurecidos. Se o meu leitor se encontrar entre estes, mesmo que já tenha posto o pé no precipício, aconselho-o a que adira a estas obras, mas que o faça com o fim único de obter de Deus, por intermédio da Virgem Santa, a graça da contrição e do perdão de seus pecados, e de vencer os seus maus hábitos, e não para se deixar ficar pacificamente no estado de pecado, apesar dos remorsos da própria consciência e apesar do exemplo de Jesus Cristo e dos santos e os ensinamentos do próprio Evangelho. Estimados irmãos e irmãs, queridos legionários, é muito importante que a gente tenha essa verdadeira devoção à Nossa Senhora. Não é que está criticando, São Luís não está criticando o uso de medalhas, as orações, os atos de piedade devocional. Não. Ele está criticando uma forma exterior que não provoque mudança. Por exemplo, não adianta você usar uma medalha de Nossa Senhora ou um escapulário e sair na rua, encontrar uma pessoa que precisa de você e você virar o rosto. Não adianta você usar uma medalha de Nossa Senhora ou um escapulário ou qualquer outro distintivo e viver com raiva, rancor, mágoa das pessoas. Isso contrapõe. É como se a minha afinada avó, né, minha mãe também muito me dizia isso, né? A gente não anda com más companhias, não fica com essas más companhias, não fica com isso, não fica com aquilo, né? E aí elas tentavam privar a gente de certas situações. Então, o que isso significa? Quando eu coloco a imagem de Nossa Senhora num cordão, uma medalha e ando e comporto de forma errada, significa que Maria, ela está compactuando com aquilo que eu estou fazendo de errado. Então, esse tipo de devoção não funciona. Quando nós somos devotos de Nossa Senhora, nossas ações tendem e devem ser como as atitudes de Nossa Senhora, todas cheias de misericórdia, de amor, de ternura. O mesmo vale para quem usa uma cruz, quem pendura uma cruz no peito, mas nem todos têm peito para carregar uma cruz. Então, cuidado com esses distintivos, cuidado com essas cruzes de São Bento, com essa medalha de dupla face, medalhas de Nossa Senhora, que as pessoas usam mais por adorno do que por devoção, por amor. Porque se você usa um distintivo desse tipo, então você deve se comportar tal qual Jesus e Maria esperam que você se comporte. Bom dia, salve Maria!